Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de amor e de paz. E sejam todos muito bem recebidos por Jesus, né? O nosso grande mestre, o nosso guia e modelo. Jesus, falando nele, né? Na sua bondade infinita, em seu amor infinito, ele nos ama tanto e nos protege a todos os instantes. E ele cuidou pessoalmente, né, da formação do nosso planeta, aqui da Terra. Ele teve o cuidado, né, pela nossa humanidade, de estar conosco durante vários momentos importantes e, principalmente, ele é o tutor do nosso planeta, o nosso governador. E, através disso, ele vem, né, nos trazer toda a sua boa nova. Ele, na qualidade de espírito puro, que não necessitava mais encarnar no plano físico e muito menos num planeta menos evoluído como o nosso, um mundo de provas e expiações, ele veio até o seio terrestre, trouxe sua boa nova, trouxe os seus ensinamentos que até hoje ecoam na humanidade. E esses ensinamentos são de uma grandeza e de uma profundidade tão grande que até hoje eles são atuais após mais de 2000 anos da sua estada aqui na Terra. E isso ele é tão importante que quando Kardec questiona os espíritos, né, na questão 625, né, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para o homem de servir de exemplo, a resposta foi a simples Jesus. Né? Foi uma palavra bem pequena. Uma palavra simples, porque o nome Jesus para a sua época era um nome simples, mas profunda, que até hoje a humanidade, nós participantes da humanidade, não sabemos compreender a sua mensagem na essência. Temos muito ainda que ver e aprender sobre aquilo que Jesus quis nos dizer naquele momento. E ele, por esse amor que ele tem por nós e pela certeza que todos somos espíritos fadados ao sucesso, temos a centelha divina em nós e que depende só de nós o nosso aprimoramento e a nossa evolução, ele acredita em nós. E ele trabalha por nós, porque ele é além de ser o governador da Terra, ele é um grande terapeuta e professor ao mesmo tempo, trazendo consigo os ensinamentos que até hoje estão aí conosco e os quais muitas vezes nós acabamos nos esquecendo ou, por simples ignorância, não compreendemos na sua essência maior. E para a gente começar o trabalho de hoje, né, hoje é Bem-aventurados os misericordiosos, eu trago a seguinte pergunta para vocês, né? Quem aqui já não sofreu por causa de algum tipo de ingratidão? Provavelmente, todos nós, em algum momento na nossa trajetória, sentimos em algum momento alguma ingratidão, né? Talvez até fizemos alguma ingratidão. Mas temos alguns questionamentos que nós devemos levar em conta, né? A gente pode ver que a ingratidão pode acontecer em casa, no lar, no trabalho, né? Nas relações entre irmão e irmão, pai e filho, colegas de trabalho, marido e mulher. São várias situações que podem ocorrer a ingratidão. Mas talvez que a gente possa compreender melhor de onde vem essa ingratidão, seja necessário que a gente reformule essa pergunta e veja ela de um outro paradigma. Talvez a gente possa reformular, em vez de perguntar quem aqui já sofreu, e sim, por que sofremos a ingratidão dos outros? Quando a gente muda a pergunta, a gente começa a dar um sentido diferente à ingratidão, ao porquê que ela acontece. Bem, é bem comum a gente analisar as situações às quais nós passamos simplesmente pela nossa ótica, sem avaliar o todo, né? E geralmente as situações que não nos beneficiam naquele momento, nós temos uma tendência a levar que elas não são do ponto de vista correto, porque não é do nosso, é do ponto de vista do outro. O outro que está errado, não sou eu que errei. Foi o fulano que cortou a frente na direção, na minha frente, sendo que eu podia estar um pouquinho mais devagar, quem sabe, naquele momento. E a gente acaba não olhando essa visão mais ampliada. E olhando um pouquinho mais de longe, a gente vai ver que se a gente tiver um olhar mais atento, a gente pode ver que a ingratidão tem motivos talvez mais íntimos dentro de nós mesmos. E a gente vai ver que na questão 937, Kardec faz um questionamento e pergunta: as decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amargura?
E a resposta que os Espíritos nos dão é a seguinte: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Eles serão mais infelizes que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Bem, com essa parte da resposta, ela segue um pouco mais, a gente já pode ver que um dos motivos da ingratidão, né, é o egoísmo. O egoísmo está presente no momento da ingratidão. E quando a gente vai avaliar isso e ver que a ingratidão provém dele, desse mal da humanidade ao qual nós temos que lutar veementemente e extirpá-lo da humanidade, e principalmente, para que isso aconteça, a gente deve vencer o egoísmo em nós mesmos, senão a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. A gente vai ver que esse mal, ele é um mal íntimo. Ele está conosco, né? A gente vai sentir essa ingratidão porque ela está inserida em nós. E os Espíritos ainda nos colocam mais, né? Eles falam: pensai em todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais que vós, e que foram pagos pela ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, em sua vida, ele foi zombado e desprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos espantei que assim seja, e a vossa recompensa nesse mundo, e não olheis que dizem sobre eles o que o receberam. Então, se a gente parar para analisar um pouquinho, a gente vai ver que não podemos nem comparar as nossas obras com as obras de Jesus. Quanta mensagem de amor ele trouxe para a humanidade. Trouxe todas as parábolas, os seus sermões, os seus ensinamentos profundos. E ele recebeu como pagamento a nossa ingratidão. Ele recebeu a mais profunda ingratidão naquele momento, mesmo não tendo que provar nada a ninguém. Jesus não tinha que provar, né? E seguindo a questão, para terminar ela, a ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Ser-vos levado em conta, e aqueles que vos desconhecerem serão punidos por isso, tanto mais quanto mais houver tido a ingratidão. Então talvez, né? Talvez não, com certeza, a ingratidão nos vem para sabermos se realmente, e se já aprendemos o bem. Se já aprendemos o valor de sermos gratos às pessoas. Ao cursarmos um curso, cursarmos uma faculdade, a escola, prestamos regularmente provas para ver se estamos rápidos, se aprendemos aquela lição. E muitas vezes a ingratidão vem para nos testarmos, para ver se realmente nós aprendemos a lição de sermos pessoas melhores, se aprendemos a não sermos ingratos com os outros, né? E se nós temos o direito já de darmos um passo seguinte à nossa evolução espiritual, se podemos andar adiante. Se não formos testados, como saberemos se realmente aprendemos aquela lição? É importante sabermos disso. E muitas vezes nós perdemos essas próprias provas para podermos dar esse passo à frente. E a gente vai ver também, né, que Emmanuel vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo, também vai falar um pouquinho mais sobre o egoísmo para nós, né? E ele fala que o egoísmo é essa chaga da humanidade e ele deve desaparecer da Terra, né? E o egoísmo, ele retarda o nosso progresso moral. Ele faz com que nós não enxergamos o outro, que nós só vejamos nós mesmos, né? E ao Espiritismo ele diz: está reservada a tarefa de fazê-los subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. E ele fala coragem porque precisa de muito mais coragem para vencer a si mesmo do que a vencer os outros. Quando temos que olhar para dentro de nós e vencermos o egoísmo que está dentro de nós, é uma tarefa muito árdua e difícil, porque é preciso ter coragem e termos vontade. Ele fala também que o egoísmo é a negação da caridade e, por consequente, o maior obstáculo à felicidade do homem. E a gente vai ver que já foi dito, como muitas vezes no Evangelho, que fora da caridade não há salvação. Se não formos indulgentes para com os outros, benevolentes com as imperfeições alheias e perdoarmos as ofensas recebidas, nós não vamos conseguir chegar mais próximo a esse modelo e guia
que a espiritualidade nos traz. É nosso papel revermos as nossas ações, se não são ações no dia a dia egoístas, né, que não levam em consideração o outro. E muitas vezes nós estamos tão imergidos no nosso próprio egoísmo que retardamos o nosso progresso moral, e não só o nosso, mas daqueles que estão ao nosso redor, aos nossos familiares, aos nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Quem não tem um colega difícil, aquele familiar que parece que nada se ajusta com ele. Então, às vezes, o imperativo da nossa vontade sempre se fazer presente, muitas vezes pode ser um motivo de orgulho que temos, um egoísmo nosso, que não permite que nós nos desprendamos e darmos mais passos mais felizes adiante, né? Passos que nos levem à nossa evolução. E nós temos que lembrar também, como Emmanuel nos diz, né, que o Espiritismo tem esse papel de elevar esse planeta na hierarquia dos mundos. Nós estamos passando pelo momento de transição. É chegada a hora, né? Os trabalhadores da última hora estão aqui. E é nosso papel também auxiliar nesse processo. Se cada um não fizer a sua parte, esse mundo de transição não chegará de forma tão amena e tão rápida. Porque nós, querendo ou não, essa transição irá acontecer. E é importante que estejamos aptos para isso. E também predispostos. Que tenhamos a predisposição para a mudança e para fazer o bem. E que para que isso possa acontecer, depende inteiramente do nosso trabalho. E o progresso no nosso planeta depende de nós, do nosso esforço diário, das nossas relações com os nossos familiares, com os nossos colegas, na casa espírita. Sempre esse nosso relacionamento, a nossa vontade de fazer, ela vai ser importante. E nós devemos lembrar também que nós somos membros de uma família universal. Uma única família onde todos nós somos irmãos, somos filhos de um mesmo pai. Se nós tivermos essa noção de família ampliada, a qual nós estamos inseridos, nós todos temos responsabilidades e deveres a cumprir. E é nosso papel não prevalecer somente a nossa vontade. E muitas vezes se prevalecer aquilo que é necessário para a evolução do nosso planeta, para a evolução de todos que aqui estão. Então, como nós somos integrantes dessa família, nós temos deveres e obrigações. Imaginem se cada um, dentro de um círculo, de uma família, um círculo familiar, decidisse que queria uma coisa, bem diferente da outra. A gente sabe que viraria um caos, né? Se cada um quisesse comer um prato diferente na hora do almoço, né? Pobre da mãe, né? Teria que fazer aquilo, ou quem tivesse que fazer o alimento. Então, devemos ter em consideração que muitas vezes é necessário ceder. E às vezes o ceder não é apenas deixar o seu orgulho ferido. O ceder, muitas vezes, é levar em consideração o outro e levar os interesses de todos em comum. É importante nós termos isso bem visto em nós mesmos. E quando a gente vê que essa família universal, estamos todos interligados, a gente vai ver que a gente tem, né, uma série de responsabilidades entre nós, né? E como a gente tendo essa noção ampliada de família, esse círculo familiar mais amplo, a gente vai ver que nós temos relações mais antigas, nós com os outros, né? Não seja só na sua família, mas com qualquer pessoa a qual nós temos convivência. E a gente vai ver lá na Gênesis que nos traz também, né? Que por meio da polaridade das existências, o Espiritismo ensina que os males e as aflições da vida são muitas vezes expiações do passado. Bem como o que sofremos na vida são, na vida presente, as consequências das faltas que cometemos em existências anteriores. E assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras. Portanto, tudo aquilo que passamos hoje, talvez aquela ingratidão que recebemos durante o trabalho, em casa, ela pode ter sim uma interferência no passado. As existências são solidárias umas com as outras. E nós todos temos a nossa soma de créditos e a nossa soma de débitos. E como devedores devemos saldar as nossas dívidas. Quando temos as nossas contas com o banco, temos que saldá-las.
se não saudarmos a tempo, o juro corre e fica cada vez mais difícil de pagar. O mesmo acontece com as existências. Quanto mais tempo demorarmos para fazermos a nossa parte, mais difícil e mais juros teremos que pagar. Porque talvez não teremos as mesmas condições que temos hoje. Talvez não teremos as mesmas condições financeiras de encontros para que a gente possa dar esse nosso passo à frente e saldar essas nossas dívidas. Então, seremos sempre responsáveis pelos nossos atos. E nenhum ato que a gente faz fica em vão. Nós temos que ter essa consciência, que nós todos somos responsáveis por tudo que fizermos, sendo as nossas resoluções boas ou más. Teremos créditos ou débitos. E a gente vai ver, chegando um pouquinho mais perto do título da exposição de hoje, que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz lá na nota de rodapé, né? Ele traz a definição de bem-aventurado. E ele traz para nós lá que a definição que ele nos traz é feliz, muito feliz. É uma definição bem interessante. E a gente vai ver também no segundo livro, né, Contos e Apólogos, psicografia de Chico Xavier pelo irmão X, né, que bem-aventurado é aquele que dá com alegria. Né? Então a gente pode dizer que feliz é aquele que já possui as virtudes que Jesus ensinou. Né? E falando em virtude, né, esse livro que eu sempre recomendo, um presente lindíssimo que a Rosa me deu, o livro Código do Monte, ele nos traz as bem-aventuranças. Né? Ele nos traz, através do Código do Monte, todas as bem-aventuranças com uma visão mais psicológica, mais aprofundada. E Sérgio Lopes, nessa obra, ele nos traz que, se olharmos com atenção o Sermão da Montanha, vamos perceber que cada bem-aventurança, Jesus destaca uma virtude. Né? E o autor ainda nos traz a definição de virtude, né? Que ela vem do latim virtus, né? Que vem de vir e vis, né? Que ele vai representar, então, homem, varão, elemento forte. Ele representa também, né, força. Né? Então, ele nos coloca que virtude é a qualidade de quem tem força. E, principalmente, ele nos conta que, sobretudo, força moral. E isso aqui vai ser muito importante no nosso trabalho de hoje, porque se não tivermos força moral, não iremos vencer as nossas imperfeições. E dentre elas, teremos o egoísmo, o nosso orgulho. Né? Não teremos a força necessária para vencer essas imperfeições que temos. Né? Porque até o próprio Evangelho nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, suas más tendências. Então, Sérgio Lopes nos coloca também que o homem virtuoso não é aquele que já alcançou a virtude, mas é aquele que está procurando a virtude, que se esforça momento a momento para adquirir aquela virtude. É um processo que cada um deve achar o seu caminho, que deve lutar intimamente para se chegar até essa condição de se vencer. Né? E ele nos traz também, né? Ele nos traz a bem-aventurança de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, né? Porque eles receberão misericórdia. Ele nos traz que a virtude do misericordioso é o perdão. E ele vai falar para nós que dentro do perdão a gente deve levar em consideração uma palavrinha importante, que muitas vezes nós não damos a real importância e principalmente não entendemos a sua principal definição, que é a palavra compaixão. A palavra compaixão, ela tem origem no latim compassione, e ele nos fala o seguinte, que ela representa sofrimento comum. Temos uma visão com um sentido distorcido dessa palavra. É uma visão que a gente tem pena das pessoas, tem dó, né? E não uma visão que nós de sofrer junto com o outro, se compadecer do sofrimento das outras pessoas, que é o sofrer comum. É olhar aquele irmão, né? Mas olhar para ele com dignidade, não olhar para ele apenas com aquele sentimento de pena, de inferioridade. E sim, olhar com dignidade, que ele se sinta bem recebido, que ele sinta que nós nos compadecemos do seu sofrimento, do seu problema. E não simplesmente
com um olhar depreciativo que muitas vezes essa palavra acarreta. E isso vai mostrar o quê? Que é uma virtude que a gente vai começar a levar em consideração a existência do outro. E quando nós começamos a levar em consideração a existência do outro, as suas dores, suas limitações, seus problemas, nós vamos ver, né, que a gente vai começar a dar passos para vencermos o nosso próprio egoísmo. Porque o egoísta não leva em consideração o outro. Ele leva em consideração apenas si próprio. E nada mais. Ele vê apenas o seu próprio mundo, os seus problemas, as suas dificuldades que devem ser sanadas. E de fato, é muito difícil sermos misericordiosos todo o tempo. Exige muito esforço para fazer isso. Mas nós devemos levar em consideração o nosso modelo e guia, como nós vimos no início, que eu trouxe para vocês aqui, falando do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que nos traz que o nosso modelo e guia é Jesus. Ele exemplificou em sua vida inteira o perdão, a misericórdia. Ele trouxe consigo também a mensagem do amor, de consolo às pessoas. Então isso foi importante para com ele. Ele nos traz tudo isso. Mas o que é importante é que nós estejamos, principalmente, propensos à mudança. É um processo que nós devemos amadurecer em nós mesmos. Nos amadurecer para que possamos estar abertos a esse amadurecimento que se dá mediante a boa vontade e esforço. E a gente vai ver um pouco disso, né, na questão 909 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos, né, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus esforços? E a resposta foi sim, é possível vencer. Mas eles nos alertam, né? Porque algumas vezes vocês precisam de fracos esforços para vencer as suas más tendências. E quão poucos de vocês têm vontade de vencer seus esforços? Muitas vezes nós não temos vontade de fazer alguma coisa. Não temos vontade de levantar de casa para resolver os problemas, de enfrentar alguma situação. Amanhã eu resolvo, vou deixar para depois, né? Vou resolver aquele problema familiar mais adiante. Às vezes o espírito fala, vou deixar para a próxima, né? Agora eu não vou fazer aqui, vou deixar para a próxima encarnação. Mas devemos estar atentos porque nos falta vontade. E nos falta a vontade de mudar. A vontade dentro de nós. De querermos fazer, vencer o que temos dentro de nós. E muitas vezes não fazemos isso porque não olhamos para dentro de nós. Porque temos medo de olhar para dentro de nós e de querermos mudar. É um processo que cada um deve encontrar a sua maneira de entrar. Santo Agostinho falava, reflita no fim do dia todas as suas passagens, suas ações durante o dia. Veja o que você poderia ter sido feito de melhor. E muitas vezes não tiramos tempo para a reflexão dos nossos atos, das nossas atitudes. Então devemos levar em consideração isso. E Sérgio Lopes também ele vai nos trazer mais adiante que as pessoas mais saudáveis são aquelas que se renovam, que renovam suas coisas, que fazem seguidamente limpeza no seu armário, doam as coisas que estão no armário, passam adiante. Elas abrem espaço dentro do seu peito, né? Abrem espaço para coisas novas. Muitas vezes a gente está com aquela peça de roupa, né? Eu gosto tanto desse casaco, desse moletom, mas eu não vou dar porque eu tenho um apego emocional por ele. Sendo que ele nem serve mais, está fora de moda, né? E a gente fica apegado àquilo que já passou, talvez não seja mais adequado, e a gente não abre espaço para o novo. E ele fala disso, né? O que tem a ver doação com isso, né? E ele vai falar uma coisa muito interessante, né? Porque doar coisas tem a ver com perdoar. Qual a relação entre as duas coisas? E ele fala para nós que existe doar existe dentro da palavra perdoar. Então, aquele que perdoa é só aquele que tem a capacidade de dar algo de si. Aquele que não tem a capacidade de dar um pouquinho de si, não vai ter condições de perdoar. Então, nós temos que dar um pouquinho de nós para conseguirmos perdoar os outros, né? E assim como existem pessoas que acumulam coisas, existem pessoas que acumulam sentimentos. Às vezes, ressentimentos, ódios, rancores. E quando a gente começa a guardar essas coisas,
É a mesma coisa a gente ter um armário mal organizado em casa. A gente vai acumular traça, a gente vai acumular poeira, a gente vai acumular teias de aranha, os objetos metálicos vão começar a se estragar, a se corroer, e a gente vai começar a se corroer, se corrói por dentro. A gente vai com aquele sentimento antigo, não dá espaço para outro, a gente fica repensando ele, às vezes, várias vezes. Talvez aquela situação que aconteceu com alguém, a pessoa nem se lembre mais, mas nós nos lembramos. Nós não esquecemos. Mas nós não demos o passo também para a reconciliação. Nós não demos um pouquinho de nós, damos o nosso perdão para tentar se reconciliar aquela situação. E a gente vai ficando rancoroso por causa desses velhos ressentimentos. E isso vai afetando o nosso íntimo, vai afetando a nossa psique, e até que um dia isso se instala na nossa forma física. O corpo coloca para fora. Porque até podemos nos esquecer, mas o corpo não se esquece. Ele coloca para fora. Vai vir talvez numa forma de uma úlcera, numa queimação, porque a gente fica corroendo, não digere aquela situação. A gente fica repensando naquela situação toda. É como comermos um alimento e não fazermos a digestão direito, não mastigarmos corretamente, comermos muito rápido. A gente vai ter problemas estomacais depois. Então a gente acaba não digerindo aquela situação, desencadeando úlceras, gastrites, talvez até quadros depressivos, se ficarmos muito tempo com aquele pensamento negativo. Então, isso vai ser como uma ferrugem, ele vai corroer os nossos sentimentos e vai fazer com que a gente se sinta mal. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. E geramos um círculo vicioso que ficamos vivenciando aquela situação muitas vezes sem parar. Então, às vezes temos que controlar isso para o nosso campo emocional não ficar abalado. Porque através desse campo vai vir depois para o nosso campo físico. Ela vai vir para cá. E ele nos coloca também, né, ele pergunta então perdoar é esquecer? E a resposta não é esquecer, necessariamente. Porque muitas vezes alguma coisa que alguém nos faz, né, uma coisa ruim que possa interferir em outras pessoas, o fato de a gente não esquecer vai fazer com que aquela situação não se repita novamente, né? Mas, porque até a gente deve se lembrar para que isso não ocorra. Mas, principalmente, superar o ressentimento. O ressentimento vai ser a coisa que vai nos magoar mais, vai enferrujar o nosso espírito, vai fazer com que ficamos presos a antigas situações. É nos libertarmos do ressentimento. Então, ele nos coloca que trata-se, portanto, de extinguir a mágoa, ainda que lembrando do fato. É um processo que acontece mais no coração do que na mente. Porque racionalmente a gente até pode esquecer, né? Mas lá no fundo da nossa psique fica ainda aquele sentimento, aquela lembrança daquela situação. E vamos, às vezes, em muitos casos, né, relembrando as pessoas: olha, fulano, tu me fez isso aquela vez, tu lembra? Né? E principalmente, quando a gente fala do ressentimento e quando a gente guarda o ressentimento em nós, é a mesma coisa de nós pegarmos uma brasa quente para tocar no outro. A gente fica esperando o momento certo para tocar aquela brasa, o momento que vai acertar. Mas muitas vezes a gente vai tocar a brasa, a pessoa vai se desviar, não vai nem acertar nela. Mas ficou todo aquele tempo com aquela brasa na tua mão, queimando, né? Fervendo na tua mão. Então, talvez para a pessoa que nós atiramos a brasa, aquilo nem afetou, nem doeu nela, né? Enquanto nós ficamos sofrendo todo aquele período, esperando aquele momento de vingança. Muitas vezes a gente quer o desejo de justiça, de nos vingarmos das situações. Nós não abrimos mão disso. Nós achamos que ainda temos aquela visão de olho por olho, dente por dente. Temos um pouquinho disso, né, que temos que nos libertar. E nós vamos ver, né, que muitas vezes tem até algumas pessoas que falam: eu perdoo o fulano, mas não quero nunca mais ver, né? Eu perdoo, né, mas Deus não dorme. A gente simplesmente passa a responsabilidade para a lei de causa e efeito. A gente passa a responsabilidade da nossa vingança para as situações da vida, para as relações de causa e efeito. Então, na realidade, mesmo nós não perdoamos. Estamos só esperando que aconteça, né? E quando acontece, é bem feito.
Então, é um momento de nós revermos isso, né? E para a gente poder ver isso melhor, a gente deve dar um certo distanciamento para a situação. Ver de longe aquilo que está acontecendo entre as pessoas. Muita gente acaba não olhando a situação de longe. A gente olha só na nossa ótica. E se a gente para pensar na nossa ótica, ela é limitada. A gente não consegue ver o que está atrás. A gente não consegue ver o que está muito bem no lado. As mulheres conseguem ver um pouco mais. A visão periférica ajuda. Melhor do que os homens. Mas a gente não consegue ver todos os ângulos, né? E quando a gente consegue, né, dar um certo distanciamento da situação, ver de longe, e principalmente, às vezes, dar um pouco de tempo para a situação. Porque às vezes, no calor da situação, no momento que acontece, nós agimos instintivamente. Agimos com raiva, muitas vezes. E nessas horas que a gente coloca, a maior parte das vezes, os pés pelas mãos, né? E quando a gente começa a dar um tempo, dar um certo distanciamento, tenta ver a situação de fora, a gente começa a ver que nem sempre, né, o erro é totalmente daquela pessoa que errou com nós. Nós temos, muitas das vezes, uma parcelinha de culpa na história. Porque o outro não erra sozinho. Ele precisa da gente para errar conosco. Se nós não levarmos em consideração isso, não vermos a nossa parcela de responsabilidade, nós temos que ver que algo não está certo. E que sim, nós temos a nossa responsabilidade. E levando em consideração que nós temos responsabilidade, a gente deve ver que a gente deve usar o perdão nessas horas. Usar os ensinamentos de Jesus. E aquele ensinamento de oferecer a outra face. Mas não naquele sentido covarde que alguns colocam, né? A pessoa é covarde, dá a outra face para bater novamente. Não é isso que Jesus quis dizer. Quando Jesus nos pede para dar a outra face, Ele pede para não dar a mesma face da violência. Se alguém nos agride, nos dá violência, vamos dar paz e amor para ela, e não violência. Por que vamos dar a mesma resposta? Se dermos a mesma resposta, receberemos provavelmente a mesma resposta. Quando damos a face do amor de volta, iremos muitas vezes desarmar o nosso irmão que tem problemas conosco. É um exercício que devemos fazer, que devemos oferecer a nossa outra face. E a gente vai ver também que quando a gente vai ver as relações familiares, né, que quando nós vamos ver os casos de ingratidão dentro da família, a gente vai ver que isso são relações às vezes muito mais antigas. Às vezes a gente vê uma criança que não se dá bem com os pais, não se dá bem com os irmãos, não se dá bem com os primos, né? Muitas vezes não teria motivo nenhum para que esse problema acontecesse. E nos cabe ver um pouquinho mais além. Isso muitas vezes está em encarnações anteriores. Está em outras existências a causa disso. E muitas vezes nós pedimos para voltar naquela família e estarmos ali para resgatarmos esse erro. E essa rejeição, muitas vezes, é fruto de vermos velhos desafetos reunidos no mesmo lugar. Desafetos do passado. E é difícil a gente olhar, a gente ver isso, o Espírito sabe disso, e ter que conviver com o seu desafeto. Se nós não temos boa vontade e perseverança, nós não conseguimos vencer. Deus nos dá o livre-arbítrio para tomarmos as nossas decisões. E é fundamental a nossa persistência e pedir auxílio à espiritualidade para nos ajudar a conseguirmos vencer isso. E isso explica muitas vezes por que algumas repulsas dentro da família. Porque muitas vezes estamos naquele círculo para nos reajustarmos com os nossos familiares. Reajustarmos com a nossa nova família. Que por um lado é maravilhoso. A nossa família aumenta, não diminui. Aquele desafeto de hoje vai ser meu irmão de hoje. A gente vai conseguir ampliar essa situação de família. E a gente vai ver que não é por acaso que nós estamos todos juntos hoje. Nós estamos hoje numa família, num local de trabalho, porque temos a necessidade evolutiva naquele local. Temos necessidades a cumprir com aqueles nossos irmãos. E temos sim responsabilidade com eles. A gente vai ver que Joana de Ângeles nos traz, através da psicografia de Divaldo Franco, no livro Liberta-te do Mal, uma passagem que é muito oportuna nesse momento. A Terra é bendita escola de aprendizagem dos valores elevados da vida
E ninguém se movimenta no orbe sem as marcas profundas operadas pelo sofrimento. A imensa caravana terrestre é constituída por espíritos enfermos, ainda necessitados de amar, desdobrando os sentimentos nobres que se lhes encontram adormecidos, experimentando os instrumentos lapidadores das aflições, a fim de libertar os inatos recursos divinos, ainda desconhecidos. Desse modo, examina com outra ótica as tuas aflições, e por mais difícil que se apresentem, agradeça a Deus, tu que em hora sofres. A Terra, gente, é a nossa casa, a nossa escola e também o nosso hospital. Se queremos ser aprovados aqui, nessa escola, se queremos ter alta desse hospital, devemos vencer as nossas vicissitudes. Devemos vencer as mazelas às quais nós estamos sujeitos a passar. Elas são importantes para nós. Se nós não tivéssemos elas, não seriam provas que iriam atestar as nossas competências, os nossos talentos, as nossas virtudes adquiridas. É através delas que a gente vai aprender com essas lições. E muitas vezes essas lições vêm através da ingratidão. E nós devemos, através disso, usar da misericórdia. Porque além de termos que perdoar os outros, nós precisamos para nós mesmos da misericórdia de Deus. E também dos nossos irmãos. Porque assim como os nossos irmãos têm débitos conosco, nós também temos com eles. E é nosso papel usar a terapia do perdão, como Divaldo nos traz. Aprendemos a perdoar, a sermos misericordiosos. Essa é uma ferramenta que nós temos. É uma ferramenta que pode ser difícil no primeiro momento, mas é como um hábito, né? Como escovar os dentes. A gente tem um hábito todo dia de escovar os dentes 2, 3 vezes por dia, 4 às vezes. É um hábito que nós devemos adquirir, a perdoar as pessoas, né? Que possamos todos, ao recebermos a ingratidão, a ofensa, darmos a outra face. Que possamos, cada um de nós, sermos pessoas mais propensas ao perdão, ao amor, e que possamos usar isso como ferramentas ao nosso favor. Que elas estejam no nosso dia a dia, nas nossas boas resoluções. Porque sabemos que isso vai nos ajudar a dar os nossos passos que precisamos, a chegar a ser aquele ser divino e perfeito ao qual todos nós estamos fadados a ser um dia. Que assim seja.